A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sou o professor Claudinho Santos, daqui de Cuiabá, MT, e da Assembleia de Deus de Belém. Sou um aluno participativo também da Escola Dominical, inclusive está tendo uma conferência nessa semana aqui da Conferência da Escola Bíblica Dominical aqui no Grande Templo em Cuiabá, que é um raio de 15 quilômetros aproximadamente aqui da minha casa. E tão uma benção, tem muitas pessoas importantes, aliás, todas as pessoas são importantes. Eu falo assim porque algumas na área acadêmica, uma se desenvolve mais do que a outra, e isso é fato. Então eu estou terminando aqui a aula sobre hermenêutica, que já é a 11ª aula, e a aula anterior estou comentando sobre o poder das escrituras, então estou dando simplesmente a sequência. Então a aula tem a sequência uma após outra. E o texto bíblico para a base está em Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Muito bem. E aí, queridos, eu comentei aqui a origem das escrituras, e agora eu quero comentar com vocês aqui sobre inspiração verbal e plenária das escrituras, e vou estar falando também aqui sobre a inerrância das escrituras e a mensagem das escrituras. E finalizo esta aula com muito orgulho e com muito dinamismo. Quando a gente observa aqui, até porque na aula anterior eu comentei sobre a revelação divina das escrituras, eu comentei aqui sobre a revelação natural manifestada na criação, eu falei também aqui sobre a revelação escrita, tá certo? Falei também sobre a revelação pessoal do próprio Deus, Deus na pessoa de Cristo aqui na terra, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a inspiração das escrituras em todos esses aspectos. Então eu quero falar aqui também sobre a revelação plenária da escritura. Então o que acontece aqui? Esse é o verdadeiro conceito de inspiração das escrituras, queridos irmãos, porque ela sustenta que todas as palavras da Bíblia são inspiradas por Deus. Quando nós dizemos inspiração verbal, é para denotar cada palavra. Entenda, irmãos, cada palavra. E inspiração plenária é para dar o sentido de completo ou inteiro. É o que contraria o conceito da inspiração parcial, isso é fato. Na verdade, os escritores bíblicos, eles escreveram suas mensagens com palavras do seu próprio vocabulário, porém inspirada e influenciado pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo ele guiou os escritores na escolha das palavras de acordo com a personalidade e o contexto cultural de cada um. A respeito de conter palavras humanas, e também ela é simplesmente a palavra de Deus. Claudinho, qual é a diferença entre inspiração e revelação? Bom, revelação, como eu já disse na aula anterior, só dando uma pincelada aqui, é jogar o véu para trás, é mostrar o que está escondido, é mostrar aquilo que está oculto, é tornar-se revelação. Tornou-se à vista, então deixou de ser revelação. Muito bem. O que é inspiração? Ou seja, o próprio Deus, ele iluminou dos céus a mente dos autores, e os autores, eles não escreveram os que eles queriam, mas eles escreveram, entenda, irmãos, o que Deus queria que eles escrevessem dentro da sua própria etnia, dentro da sua própria cultura e dentro do seu próprio vocabulário. É por isso que eu digo para os irmãos, se a Bíblia diz algo, eu concordo perfeitamente com o que a Bíblia diz. Isso é fato. Agora, o que nós não podemos é fazer com que nós venhamos torcer a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia diz uma coisa, mas o teólogo quer colocar dentro de um texto bíblico algo que não existe, algo que não cabe, que não existe. Eu não vou nem entrar aqui em detalhe aqui, mas vamos continuar com a aula hermenêutica. Então, ou seja, a inerrância das escrituras. Então, o conceito de inerrância das escrituras, ela contraria alguns críticos modernos
quando não aceitam a infalibilidade das Escrituras, ou seja, tais críticos, então ele julga haver erro nas Escrituras, em razão de encontrar nelas palavras divinas e também palavras humanas. Então, para que cremos na inspiração plena das Escrituras, estamos convictos de que as dificuldades nelas encontradas não representam erros e geralmente são explicadas pelos textos paralelos encontrados em todo o conteúdo da Bíblia. A verdade divina revela nas Escrituras é apresentada de modo explícito, certo e muito também transparente. Então, o ensino genuíno da Escritura não tem discrepância doutrinária, é um único em todo o mundo e é adaptável em qualquer cultura. Como a gente observa aqui em João, no capítulo 17, do versículo 17, como também em 1 Reis, do capítulo 17, do versículo 24. A gente vai ver isso aqui também em Salmo de número 119, do verso 142 e o verso 151. Ainda vamos observar também em Provérbios, capítulo 22, do verso 21. Muito bem. Quando a gente fala sobre a infalibilidade das Escrituras, nós vamos entender que as Escrituras são a infalível palavra de Deus. A sua infalibilidade, ela tem sido algo de muita contestação entre o chamado racionalista, que endeusam a razão humana sem perceberem que ela é falha e afirmam que o racionalismo científico, como seus métodos de estudos e pesquisas, são capazes de analisar e responder todas as indagações do homem. Eu não concordo com isso. Ou você, é por isso, queridos irmãos, temos que entender, nós temos que entender o que é, entender qual é a diferenciação entre o teólogo, entre a teologia do teólogo, a ciência do cientista e a filosofia do filósofo. Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? Há muitas coisas que quer contrariar a palavra de Deus. Vou dar só uma pincelada aqui, não vou entrar aqui, tá bom? Mas se você pegar um mundo heliocêntrico, o mundo heliocêntrico é o mundo dos revolucionistas, o mundo mundano, que quer provar a criação de Deus através do Big Bang, através da evolução, a evolução das matérias latentes da Terra, mas o criacionismo ele é bíblico, porque tudo emana e parte de um verdadeiro Deus, de uma mente brilhante. Então, ou você crer no geocentrismo ou no heliocentrismo, ou você acredita no mundo fantasiado, mostrado por uma falsa ciência que foi criada pela mente humana, pelo sistema científico falso, ou você crê na palavra de Deus como a revelação de Deus mostrando para todos nós. Eu prefiro ficar com a palavra de Deus e defendo o geocentrismo, porque a Terra é o centro do universo. Não vou entrar aqui em detalhe, queridos, porque é muito longo esse assunto. Mas vamos continuar essa aula aqui. Quando olhamos para toda essa parte aqui, queridos, nós vemos aqui os racionalistas, eles endeusam a razão humana, sem perceberem que ela é falha, e afirmam também que o racionalismo científico, com os seus métodos de estudos e pesquisas, são capazes de analisar e responder todas as indagações do homem. Jamais. Então a Bíblia ela é revelação completa para o homem. Porém, somos completamente ilimitados quando analisamos coisas espirituais além da matéria. Então os racionalistas não conseguem verificar porque além da matéria existe algo espiritual. Este é algo espiritual. A ciência é capaz de estudar elementos que não são pesados ou medidos com a alma humana. Portanto, o poder sobrenatural das Escrituras não pode ser analisado em laboratórios, porque referem a algo miraculoso e sobrenatural. E precisamos entender isto muito bem. Quando nós observamos aqui sobre a autoridade divina e humana das Escrituras, indiscutivelmente, queridos irmãos, a Bíblia tem dupla autoridade. A autoridade divina e demonstrada pela infalibilidade das Escrituras, uma vez que elas têm origem em Deus e são a expressão da sua mente. A humana
é reconhecida pelo fato de Deus ter escolhido pelo menos 40 homens, as quais receberam a sua palavra e transmitiram de forma escrita, ou seja, os escritores, em milhares de anos diferentes uns do outro, culturas diferentíssimas do outro, distantes épocas, e eles falaram a mesma língua e os mesmos vocabulários, o mesmo sistema, ou seja, uma parte corrobora com a outra parte, trazendo então uma harmonia perfeita. Muito bem. Quando eu observo aqui também, já vou para a conclusão desta aula, queridos. Apresenta então aqui a mensagem das Escrituras. Então, apresenta Deus como Criador e Senhor de tudo. É por isto que as Escrituras, queridos, eles testificam da existência de Deus e tudo o que Ele faz. E fará toda a criação, porque as criações estão sujeitas a Ele, depende dEle. O termo converge todas as coisas para a sua glória e alegria e o seu povo. Vários textos confirmam estes fatos em Gênesis capítulo 1 do versículo 1, em Salmo de número 95 do verso 6. Não vou estar lendo aqui as referências, porque senão ficaria muito longo essa videoaula, mas vocês poderão pausar esta videoaula e analisar as referências e ficar à vontade e analisar quantas vezes quiser. A gente vai ver também aqui em Salmo de número 104, verso 30, Isaías capítulo 40 do verso 26, Efésios capítulo 3 do versículo 9 e Apocalipse capítulo 10 e versículo 6. Muito bem. A gente vai ver aqui, a gente vai observar também, apresenta sem reserva a verdade e a realidade do pecado. Nenhum outro livro do mundo tem um poder de revelar o pecado do seu caráter maligno como a Bíblia. Ela não filosofa sobre o pecado, mas trata-o com clareza e expõe sem qualquer reservas, como a alma divina do homem contraria com Deus. Como está em Romanos, no capítulo... nós vamos ver também isso aqui em outras referências. Muito bem, vamos lá. É interessante que o que apresenta o plano de salvação para o homem. As religiões tentam salvar o homem pelos seus próprios méritos. Entretanto, a salvação ela só é possível através da solução única apresentada na Bíblia. A redenção humana foi planejada nos céus pelo Pai, consumada na terra pelo Filho e é oferecida pelo Espírito Santo, como está em Tito capítulo 3 e verso 5. Só Deus, através de sua poderosa palavra, mediante o sangue remidor do seu Filho, pode resgatar o homem da perdição eterna, como está em Atos capítulo 4, versículo 12, como em Lucas capítulo 19, do versículo 10. Queridos, finalizo aqui que as Escrituras têm produzido resultados práticos e indiscutíveis, têm influenciado beneficamente as civilizações, transformando vidas e trazendo à luz a inspiração e o conforto a milhões de pessoas. Nela podemos confiar a orientação integral de nossa vida e dela podemos também extrair os fundamentos do bem-estar, a liberdade humana. Então o Senhor estabeleceu como regra, como uma bússola, como alimento, como uma força, uma fonte de bênção para a vida de todos nós e todos aqueles que se aproximam de Deus. Fico com essa aula muito resumida. Que Deus abençoe toda a diretoria do Grupo Sola Escritura. Nós temos aqui o diretor-geral, Jailson Gomes. Nós temos aqui o diretor de honra, Alexandre. Nós temos aqui vários outros irmãos e irmãs que trabalham para esse fim, para esse grupo, para esse canal de bênção, para que essa mensagem chegue a quantos chegam aonde seja que chegar no coração das pessoas, para que elas possam crescer na graça e no conhecimento. Um abraço do seu amigo hoje e sempre, Claudine Santos.